Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é fiel. Amém. Eu vou falar mais uma vez. Deus é fiel. Amém. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, mas e o povo? Será que o povo é fiel? A mensagem está sendo gravada, Felipe? Você que assiste pelo YouTube, que Deus te abençoe, que o Senhor também fale ao seu coração, no nome de Jesus. Irmãos, dando continuação a Neemias capítulo 9, hoje dos versículos 16 ao 37, nós veremos a fidelidade do povo, a fidelidade de Deus e também a infidelidade do povo. Mas independente de nós, Deus permanece fiel. Sendo assim, aqui a gente percebe que o trecho que nós vamos estudar hoje é extremamente poderoso. São os levitas fazendo uma oração, ou melhor dizendo, continuando essa oração. Só que essa oração, na verdade, ela é um espelho da história de Israel. Aqui eles estão lembrando que Deus ele sempre foi fiel. Quando retirou Abraão da sua terra, da sua parentela, guiou ele pelo deserto, deu a terra prometida. Mas, ao mesmo tempo, aqui a gente vai ver registrado a infidelidade do povo. A gente vai encontrar desobediência, ingratidão. A gente encontra idolatria também. A gente encontra rebeldia. Essa oração aqui, que os levitas estão fazendo, ela não nasce de um sentimento que é passageiro. Eu senti hoje e comecei a orar, pelo contrário. O fruto dessa oração aqui é um reflexo de 21 dias, como nós vimos na pregação anterior, de leitura da palavra de Deus, de dedicação à exposição das Escrituras e aplicação da sua palavra. E quanto mais o povo está mergulhando na palavra, se dedicando à palavra, mais quebrantamento está existindo no meio do povo, mais está existindo fidelidade, mais está existindo um coração voltado para o Senhor, mesmo em meio a falhas. Qual é a lição que a gente vai aprender aqui? Quando Deus ele é fiel e muitas vezes a gente acaba não sendo. Verdade é que quem não aprende com a história acaba sendo condenado a repetir os mesmos erros. Eu vou repetir isso. Se você não aprende com a sua história, você vai acabar cometendo os mesmos erros. E tem pessoas que passam a vida inteira cometendo as mesmas práticas porque algumas lições ainda não entraram no coração. E esse texto aqui está dividido em 3 partes. A gente vê dos versículos 16 ao 25 primeiro sobre a bondade de Deus e a ingratidão do povo. Depois nós veremos a disciplina de Deus e a inconstância do povo. E por fim a gente verá também a justiça de Deus e o clamor do povo por misericórdia. Então, para iniciar, a bondade de Deus e a gratidão do povo, dos versículos 16 ao 25, a gente percebe Neemias lembrando eu e você de algo muito importante. Ele mostra para mim, mostra para você o cuidado de Deus que não depende de nós, de quem nós somos, mas sim de quem Ele é. Acompanha comigo. Versículo 16. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo,
Tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso, não os abandonaste. Irmãos, se Deus ele tratasse eu e você pelo que a gente merece, todo mundo ia ser desamparado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ele nos trata de uma forma que nós não merecemos. E o que se chama isso, Ed? Se chama graça, se chama misericórdia dele, que nos sustenta. Você só está de pé não são pelas suas qualificações, habilidades e desenvolvimento, e sim pela graça e misericórdia do Senhor. É por isso que ele poupa a minha vida, é por isso que ele poupa a sua. Deus, ele faz com que muitas vezes pais tenham atitude. Deixa eu repetir isso aqui. Eu acabei falando errado. Deus, ele faz muitas vezes com que vocês, que são pais, façam igual ao que fazem com seus filhos. Deixa eu ressignificar isso aqui. Eu gosto de exemplos práticos que ajudam. Eu já contei essa história aqui uma vez, mas eu vou repetir. Uma vez o síndico, um amigo de João Pessoa, o filho dele estava jogando ovos no quintal do vizinho. Ele foi lá, pegou o filho, levou o filho para pedir desculpa ao vizinho, e aquele menino foi chorando aos prantos, e quando ele voltou, sofreu uma disciplina. E o pai olhou para o filho, esse meu amigo, e disse: meu filho, eu te amo, mas você precisa ser disciplinado. O que você faz ou deixa de fazer não vai fazer com que eu te ame mais ou com que eu te ame menos. Eu continuarei te amando da mesma forma, mas você precisa ser disciplinado. As nossas atitudes, irmãos, não vão fazer Deus amar mais ou amar menos. Eu e você. O amor dele é eterno, o amor dele é imutável, o amor dele não acaba. Entretanto, contudo, ele precisa nos disciplinar. E Neemias aqui também nos ensina que a direção de Deus ela é fruto da sua imensa misericórdia. Olha o versículo 19. Eu pulei o 18 de propósito. 19 diz: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Ou seja, mesmo no deserto, quando o povo murmurou e blasfemou, construindo ídolos para si, até nesse lugar, como diz o versículo 18, Deus não retirou a sua direção. O que é isso? Misericórdia. Por causa do quê? Da sua própria palavra. Hoje de manhã estudamos sobre a depravação total. Nós não somos fulminados porque Deus é misericordioso, porque de fato o que nós merecíamos é ir, desculpe a expressão, mas é verdade, para o quinto dos infernos, irmãos, porque nascemos em pecado. Romanos 8 diz que todos nós estamos separados pelo pecado, separados por causa do pecado e destituídos da glória de Deus. Por isso que Cristo veio ao nosso encontro para nos resgatar. E aqui ele disciplinou, sim, ele disciplinou, mas ele nunca abandonou o seu povo. Não se queixe quando uma disciplina vier ao seu encontro. Deus disciplina quem ele ama. A disciplina, ela não tem o fim em si, na perspectiva apenas de uma punição. Pelo contrário, a disciplina, ela tem o fim instrutivo para o nosso crescimento enquanto vivemos uma correção. É completamente diferente, irmãos. É melhor ser disciplinado como filho do que viver completamente perdido, sem direção, como alguém que não tem Deus no seu coração. Veja comigo os versos seguintes, 20 e 21. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retivestes
não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. 21. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Ninguém precisou colocar o pé para cima para o sangue circular. A bondade de Deus, irmãos, ela se revela na provisão espiritual. Dê graças a Deus pelo que o Senhor tem provido. Eu lembro certa vez a minha avó, não sei se você já ouviu essa expressão agora. Situação financeira apertada, aí tem o feijão, arroz, mas não tem a mistura. A carne, o frango, o peixe, ou seja lá o que for. Feijão com arroz, e a minha avó dando graças a Deus pela provisão. Senhor, obrigado porque eu tenho o que comer. Nós, irmãos, precisamos ser gratos a Deus, não simplesmente pelo que Ele pode dar, mas inicialmente pelo que Ele é. Deus deu o seu Espírito Santo para ensinar o povo, e Ele mesmo estava instruindo o povo aqui. Existia banquete da palavra sempre diante deles. Aqui a gente percebe, irmãos, e está diante de nós hoje também, todas as riquezas de Cristo estão à nossa disposição. E por que estão? Porque Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, irmãos. Hoje de manhã, nós estamos estudando as doutrinas da graça, falando de novo pela segunda vez. Se você não vem, pela manhã você está em pecado. Se converta, volte-se para os caminhos do Senhor e venha aprender conosco. Está sendo uma bênção. Falando sobre as doutrinas da graça, nós só entenderemos alguns questionamentos que muitas vezes são levantados, como por exemplo, se Deus ele é tão bom, por que salva algumas pessoas e outras vão para o inferno? Que injustiça! Nós só conseguiremos compreender a partir do momento que começarmos a olhar o quão depravado e pecaminosos somos por conta da mancha que corrompeu a história da humanidade chamada pecado. E a partir disso, nós perceberemos o quão depravados somos e o quão grandioso é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, irmãos. Todas as riquezas de Cristo estão à nossa disposição. Nós temos fartura espiritual na mesa do Pai. Nós temos bondade de Deus se manifestando na provisão material também. Às vezes está faltando a carne, a mistura, mas tem o feijão, tem o arroz. Às vezes não tem um pouco de manteiga, mas tem o pão. Às vezes está faltando alguma coisa que você, de repente, deseja, mas você não está passando fome. Deixa eu lhe dizer, o Senhor provê o maná, o Senhor provê a água, o Senhor provê as roupas, o Senhor provê o calçado. Durante 40 anos nada faltou para esse povo aqui. O que nós devemos fazer igualmente? Só gratidão, irmãos. Agradecer pelo cuidado do Senhor, porque tudo que nós temos vem de Deus. O seu concurso veio de Deus, não foi apenas do seu estudo. A sua profissão, ela veio de Deus, não foi apenas dedicação mediante os seus esforços. Tudo que nós temos vem de Deus e é para a glória de Deus, irmãos. Agradeça a Deus, porque Ele é generoso. Agradeça a Deus, porque a sua bondade também está na família. E pare de reclamar pelo que você não tem. E se você continuar reclamando, você nunca vai ter o que deseja. Sabe por quê? Porque Deus ele está olhando para o meu e para o seu coração. Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em dar muito mais do que pedimos ou pensamos. E sabe por que muitas vezes Ele não dá? Porque o coração pode estar no lugar errado. Enquanto os nossos corações estiverem sendo condicionados, influenciados por motivações erradas, Deus não libera bênçãos que Ele tem para nós. E aí, entretanto, contudo, todavia, tem gente que vai atrás do Senhor, não pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode dar. Está errado. Está errado, irmãos.
adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, e mediante o seu coração prostrado na presença do Senhor, Ele fará a sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida e na sua vida no tempo dEle. O Senhor tem prazer e Ele quer lhe abençoar. Só que Ele primeiro precisa consertar o meu e o seu coração. Versículo 23. Tornaste os seus filhos tão numerosos para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. O que a gente vê? Os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, irmãos. E o povo viu os filhos saírem do cativeiro, entrarem na promessa. E essa daqui é a maior herança. Não tem coisa, irmãos, coisas materiais, maior do que um filho. Certa vez um homem muito rico lá em João Pessoa, o filho dele estava doente, um dos homens mais ricos de João Pessoa. O filho dele estava doente e ele falou: eu poderia dar tudo para que o meu filho estivesse com saúde agora e ficaria pobre, porque dinheiro não é nada comparado a ver a saúde do meu filho e encontrá-lo bem. O que a gente aprende aqui? Eu e você precisamos investir mais em pessoas do que em coisas. Eu e você precisamos nos importar mais com pessoas do que coisas. Hoje de manhã, Mônica estava fazendo café lá em cima para servir aqui no nosso coffee break. Queimou o braço, a cafeteira. Eu até mandei uma mensagem para a Tassi, nem olhei, Tassi, você respondeu. Mas estamos em oração por ela e ela queimou o braço. E aí falei com o Gesilda, a gente mobilizou aqui para cuidar, e aí Jéssica depois veio falar comigo, veio a questão da cafeteira para mudar, porque para não acontecer um outro acidente. E aí o ponto que eu louvei ao Senhor, algo que a gente tem trabalhado aqui, pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que função e ministério. Pessoas são mais importantes do que um exercício, do que uma escala ministerial onde eu vou dar um pouco do meu tempo para servir na igreja. Nós não estamos nem um pouco preocupados com o que você faz na igreja quanto à tarefa, se você não está preocupado com o seu irmão. Irmãos, igreja é isso. Igreja não são coisas. Igreja são pessoas. E eu achei muito bonitinho. Jéssica vai falar comigo e falei: Ed, a gente precisa se preocupar com ela agora. Eu falei: você está certíssima. E aqui, irmãos, na sequência, a gente vê a bondade de Deus se mostrando ainda na herança que a gente não merece. E aí quando você olha para os versículos 22, 24 e 25, observe: deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, o rei de Hebrom, e a terra de Og, rei de Bazã. 24 agora: os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tornassem como bem quisessem. 25, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, e apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. O que a gente aprende aqui? A terra prometida sendo dada de graça. Não conquistaram, mas herdaram.
Isso aqui nos aponta para algo muito importante, guarde isso. A vida eterna também é uma herança. A vida eterna é uma herança, não é o que você faz aqui que vai trazer a salvação na eternidade. Ela foi dada mediante a fé, através da convicção que nós temos de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Isso daqui, irmãos, é graça sobre graça. Isso daqui não é prêmio, isso daqui não é troféu, isso daqui não é pelo meu esforço, nem pelo seu. Isso daqui é um presente de Deus. Mas, infelizmente, eles também nos mostram onde o povo falhou. É raro, mas acontece. Aqui não, aqui na igreja não, lá fora só. Eles desobedeceram a palavra. Veja o versículo 16. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Mesmo com tanta bênção, eles ainda estão reagindo com soberba. Ô povo complicado, cheio de dureza no coração. Deus liberta o povo, guia o povo, fala do céu e mesmo assim desprezam. Aqui eles estão esquecendo, irmãos, os milagres que a gente vê no versículo 17. Deus está fazendo maravilhas, mas eles responderam com o quê? Com descaso. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso, não os abandonaste. Irmãos, Deus, Ele está cuidando do seu povo. Aqui, mesmo Ele cuidando do povo, o povo se cansou de Deus. No Velho Testamento está assim, ó. Deus liberta o povo, exerce graça, misericórdia, o povo se volta contra Deus. Aí vem um juízo de Deus, aí o povo se arrepende, Deus exerce misericórdia. Aí o povo começa a viver bem. Daqui a pouco o povo apronta de novo, se volta contra Deus. Deus exerce seu juízo, correção, porque um pai corrige a quem ele ama. E aí daqui a pouco o povo clama por misericórdia, aí vem graça, misericórdia de Deus, aí o povo se arrepende, e aí Deus derrama graça, aí daqui a pouco vem o juízo de novo. É assim, ó, o tempo todo. O povo, Deus está cuidando, mas o povo se cansou de Deus. Eles estão querendo, sabe o quê? Ainda no deserto, voltar para o Egito. Por causa de cebola. Quem danado gosta de cebola? Pelo amor de Deus, comer cebola. Não sei que cebola é essa do Egito, não. Eu acho que era assada na brasa, só se for. Eles estavam na congregação, mas o coração estava no mundo. Tem gente que vive na igreja, mas eles ainda não conhecem o Deus da igreja. A gente falou isso hoje de manhã. Tem gente que fala como crente, se veste como crente, tem postura de crente, mas não conheceu ainda o Deus dos crentes. Não adianta de nada. Sabe o que se chama isso? Religiosidade. E aqui, ainda caíram na idolatria, no verso 18. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, trocando, irmãos, o nosso Deus por um bezerro. Isso é idolatria. Na verdade, o bezerro de ouro era um reflexo daquilo que estava nos seus corações. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que o amor de Deus nos desafia a amar. Às vezes você quer arrancar o pescoço da pessoa, mas Deus está querendo te desafiar a amar, suportar. Porque Deus nos ama do jeito que nós somos, com os nossos erros e falhas. É lógico que no processo Ele vai pegar eu e você de jeito, mas Ele aceita eu e você como estamos. Ele só não permite que a gente permaneça do mesmo jeito no percurso. Mas Ele fala, venha meu filho, eu quero cuidar de você, eu te amo. Não vale R$1 furado. Eu olho e falo, porque ele escolheu outro. Mas Deus fala, não, porque eu também escolhi você, seu caba.
Você também não vale R$1 furado. Irmãos, Ele disciplina, Ele corrige, mas nunca deixa de nos amar. Isso é graça e misericórdia. Será que a gente ama também assim as pessoas? Será que nós temos o mesmo comportamento com as pessoas? Ou será que nós somos hipócritas? Pregamos o que não vivemos? A misericórdia de Deus aqui nos mostra que o verdadeiro amor não depende de merecimento, mas sim porque Ele quer que a gente pratique isso no dia a dia. Eu não mereço receber esse amor, você não merece. E é justamente porque nós não merecemos que eu e você também devemos reproduzir. Se Ele deu o seu coração, por que nós não podemos dar o nosso? Se Ele deu a sua vida, por que não podemos nos dedicar também em prol dos nossos irmãos? Deus, Ele é fiel, irmãos, mesmo nos desertos da vida, guarde isso. Não faço a mínima ideia do que você está passando, mas sabe aquele momento difícil que parece que nada dá certo? Está dando murro e ponta de faca, bate na parede e volta. O povo de Deus aqui passou pelo deserto murmurando, cai em pecado, mas Deus não saiu do caminho deles. Deixa eu lhe falar uma coisa, está dando tudo errado na sua vida, continue caminhando, porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Não deu certo agora, pare de reclamar, continue perseverando. Sabe por quê? Porque de fato, talvez, é muito possível que Deus esteja querendo tratar o meu e o seu coração. Como é aquele ditado que toda vez eu falo errado quando eu tento falar aqui? Quem nunca come doce quando come se lambuza. Falei certo dessa vez? Eita, que deu certo. Você fica pedindo um monte de coisa a Deus, Deus não dá. Sabe por quê? Não adianta. Dar o que você pede na hora errada vai corromper, vai estragar a tua vida. Está pedindo um carro importado, ganhando um salário mínimo, para quê? Vai vender a alma, é? Para botar gasolina? Não, irmãos. Entenda, a vida é feita de processos. Neemias mostrou aqui a bondade e a ingratidão do povo. Mas agora, dos versículos 26 ao 31, Neemias mostra a disciplina de Deus e a inconstância do povo. Olha só. O maior perigo da inconstância é justamente que numa hora a gente está com o coração no altar, glória a Deus, aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Mas na outra hora a gente está tudo querendo voltar para o Egito, comer as cebolas lá. É raro, mas acontece com frequência. O povo de Israel tinha um problema sério no coração, essa inconstância, ela faz a gente levantar as mãos para adorar a Deus num dia e depois a gente cruza os braços e começa a desobedecer a Deus no outro. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Isso aqui aparece de duas maneiras bem claras nessa divisão. Primeiro, eles rejeitam a Deus, a sua palavra e os seus mensageiros, e depois eles voltaram para Deus, mas voltaram para Deus de maneira muito superficial e utilitária. Veja aqui, versículo 26, eles rejeitando a Deus, a palavra e os mensageiros. Ainda assim, foram desobedientes, se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido de que se voltassem para ti, eles proferiram blasfêmias terríveis. Quando alguém rejeita Deus, irmãos, acaba rejeitando a palavra dele. É isso que está acontecendo aqui em Israel. O povo se revoltou contra Deus, virou as costas para a lei e até mata os profetas. E é o povo de Deus, separado, escolhido por Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas isso não quer dizer que a gente está propício a tropeçar e fazer coisas erradas, não. Vigie, tome cuidado. Quem está em pé, cuidado para que não caia.
A história confirma isso. Isaías ele foi cerrado ao meio, Jeremias foi preso, foi jogado numa cova. E aqui, meus irmãos, olha, a gente ainda está vendo isso acontecendo. Muitos negam a veracidade da palavra de Deus. Isso é o pecado do liberalismo. Liberalismo teológico é uma teologia extremamente inteligente que nas entrelinhas colocam argumentos que faz com que você comece a duvidar ou questionar o que a palavra está dizendo literalmente, através de conjecturações e questionamentos que não deveriam nascer, e assim surgem as heresias. Outros acham que a palavra não é suficiente para suas vidas. Isso é o pecado do misticismo pragmático. Eu não vou entrar em nome de igrejas, denominações, mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu ouvia muito numa rádio do Reino de Deus, uma propaganda, venha como você está. E aí começava a oração, colocava a água ungida em cima da mesa, leve a sua foto, venha para o culto da rosa ungida, e assim o misticismo pragmático sendo influenciado, colocando na cabeça das pessoas que se chamam fiéis, que através dessas práticas resultados serão evidenciados. Isso se chama misticismo religioso, pragmatismo, onde fazemos algo para ter resultado. Agora veja, eles estão voltando para Deus, mas de forma superficial, de forma utilitária. E aí o texto diz, versículo 27, por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiam. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltaram a ter paz, de novo faziam o que era mal diante de ti. Então, tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, na tua compaixão os livravas vez após vez. O que é que a gente está vendo aqui? O povo não estava querendo se livrar do pecado de verdade. O povo estava querendo se livrar das consequências do pecado. Tem gente que faz isso o tempo todo. Aqui não, graças a Deus. Buscando a Deus não por amor, mas justamente para se livrar da aflição. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Mudanças só acontecerão na minha e na sua vida quando passarmos a buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Quem não obedece à palavra de Deus será disciplinado. Quem não escuta a voz do amor de Deus acaba sendo disciplinado pela vara do Senhor. É simples. Nós somos guiados ou pela Bíblia ou pela chibata. Fato. O que você quer? Israel foi entregue nas mãos da Síria, Judá e Babilônia. E agora, o remanescente aqui estava sob o Império Medo-Persa, mas não foi a força do inimigo que venceu aqui. Foi o peso dos pecados do povo. Ainda assim, irmãos, essa disciplina aqui é ato de amor de Deus, porque Deus ama a quem Ele corrige. Mas sabe de uma coisa? A boa notícia é que quem se volta arrependido a Deus vai sempre encontrar perdão. O problema não é você errar. O problema é quando nós não reconhecemos mais que erramos. Deus ele não chama ninguém preparado. Ele prepara as pessoas que Ele chama. Na caminhada erraremos muito, tropeçaremos bastante, falharemos inúmeras vezes,
O ponto não são os nossos erros. A essência está quando reconhecemos as nossas falhas. E no percurso, Deus vai trabalhando nos nossos corações. Esse é o segredo. Essa é a essência. Veja o versículo 30. Durante muitos anos foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos destas terras. Versículo 31. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Ou seja, na hora da angústia, quando o povo mais clamava, Deus ouvia, perdoava, levantava libertadores. Ele suportou o seu povo por muitos anos. Misericórdia. E mesmo quando eles mereciam ser destruídos, Deus não acabou com eles. Você não é fulminado, eu não sou fulminado, porque Deus exerce misericórdia. Se não vem para a escola bíblica, está em pecado, porque a gente está estudando isso de manhã. Ele preservou esse povo por causa da sua grande misericórdia, irmãos. A rejeição de Deus sempre começa de forma sutil. Deixa eu falar uma coisa para você. A rejeição de Deus sempre começa de forma sutil. Como assim, Ed? O texto mostra. O povo matou os profetas. O povo mataram os profetas. Só que antes disso, o que eles fizeram? Versículo 26. Eles deram as costas para a lei. Você acha que pecado estoura de uma vez assim? Bum! Começa devagarzinho. Numa mentirinha branca, como as pessoas falam. Ah, isso aqui não tem problema. Daqui a pouco você está tampando o sol com a peneira. Daqui a pouco você está vivendo práticas de iniquidade maiores. Quando você vê, já está no fundo do poço. Quando a gente olha aqui, irmãos, com relação ao texto, o assassinato aqui, ele não começou com a espada. O assassinato aqui começou com a indiferença. O pecado, ele não começa com atitudes práticas do lado de fora. O pecado, ele nasce através de uma semente que é plantada no coração. Isso é perigoso, irmãos. Tome cuidado. Primeiro ele vai esfriando a nossa devoção ao Senhor. Depois isso vai relativizando a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente não tem mais sensibilidade quanto ao pecado. O Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando de nós, porque ele não se contamina com a prática do pecado. Por isso que eu e você necessitamos clamar por perdão, misericórdia, para que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Toda grande rebeldia começa com pequenos afastamentos que parecem inofensivos. Tome cuidado. E aqui está um chamado claro para a gente vigiar as pequenas concessões que acabamos fazendo. Tome cuidado. Isso é bobagem, isso não tem problema. Cuidado. Não negocie princípios, porque uma hora a corda vai arrebentar. Mas outra lição que nós aprendemos aqui, antes de ir para a última divisão, é que a paciência de Deus denuncia a serenidade do nosso pecado. Eu vou repetir isso, preste atenção. A serenidade de Deus, ela denuncia, ou melhor dizendo, a paciência de Deus, ela denuncia a serenidade do nosso pecado. Já estamos tão acostumados que não damos mais conta. O texto diz que Deus foi o quê? Paciente. Versículo 30. Durante muitos anos. Durante muitos anos. Tem pessoas que não conseguem ver mudanças na sua vida, nas suas vidas,
e não conseguem compreender a raiz do que de fato está acontecendo. Deixa eu lhe dizer, um dos motivos que pode estar causando isso é justamente práticas de iniquidade que você já nem percebe mais que são severas e nocivas para a sua vida, porque você acha que não tem problema algum. Isso é um pecado pequeno, não vai ter problema. Se fosse adultério, não, é um escândalo. Não, se fosse um assalto, não, se fosse um homicídio, não, mas isso aqui não tem problema não. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado diante de Deus. Consequências são diferentes, mas diante do nosso Deus, pecados são pecados, irmãos. E uma hora, se não houver arrependimento, a corda vai arrebentar. E aí a gente lê isso, pensa, né? Poxa, que maravilha, Deus é tão paciente, né? E é mesmo. Mas sabe qual é o outro lado, irmãos? É que essa paciência prolongada também vai revelar quanto o pecado ele é sério diante de Deus e o quão distante de fato nós estamos do nosso Senhor. A paciência de Deus, irmãos, ela não é permissão para eu e você pecar, não. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, Ele está vendo. A paciência de Deus é justamente uma oportunidade para eu e você nos arrepender. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu tenho clamado na minha vida constantemente: Senhor, gera arrependimento no meu coração, me faz ter temor à Tua palavra, gera quebrantamento no meu coração, não me deixa ser contaminado pelas influências do pecado. Que no nome de Jesus essa oração também brote no seu coração e seja uma guerra espiritual travada de joelhos, onde nós clamamos pelo Senhor e Ele vem fazer o que eu e você não temos condições, irmãos. Ou seja, se Deus ainda está suportando eu e você, é porque Ele está nos dando tempo para mudanças. É tempo de mudanças, irmãos. Chega de viver em práticas antigas que nos acorrentam em prisões invisíveis. O Senhor quer me libertar, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer fazer com que a gente avance, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E Ele está dando oportunidade. Mas Ele não é indiferente quanto ao meu e o seu pecado. E aí, por fim, a última lição, Neemias nos mostra a justiça de Deus e o clamor do povo por misericórdia. Versículos 32 a 37. E aí aqui a gente vê, irmãos. Eu não vou ler todos os versículos, a gente vê aqui, vai acompanhando comigo aqui, observe. Neemias ele é muito claro quando ele fala sobre a justiça de Deus, nos versículos 32 e versículo 33. O povo reconheceu, Deus ele sempre age com justiça, Ele tem exercido essa justiça aqui no versículo 34, mas apesar disso, esse povo escolhe, esse povo está colhendo o fruto da sua própria desobediência. O Senhor está entregando Israel nas mãos dos inimigos. Primeiro foi o quê? Para a Síria, depois Babilônia. Resultado foi duro, perderam a terra, perderam o templo, perderam as casas, perderam as famílias, perderam a liberdade. E aí agora eles estavam como escravos dentro da sua própria terra, a própria terra que Deus tinha dado. Por quê? Por quê? Simplesmente porque eles não souberam ser gratos pela herança que o Senhor já tinha entregado para eles há muito tempo. Pare de reclamar e seja grato ao Senhor. Pare de reclamar e seja grato ao Senhor pelo que Ele já te deu. Não reclame pelo que você não tem. Irmãos, o pecado ele sempre vai nos escravizar. Onde o pecado reina, haverá fraqueza, haverá perda, haverá aflição. E o povo aqui sabia que Deus é grande, que é poderoso, que é fiel, que é justo. Mas o problema é que eles tinham apenas
teologia na boca, não adianta de nada conhecer de Gênesis a Apocalipse, se a mensagem de Deus não estiver no nosso coração. E aqui eles professavam a fé, mas viviam em desobediência, tinham um discurso bonito, mas tinham práticas completamente vazias. Do que adianta? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aqui, infelizmente, quantos hoje podem viver dessa mesma maneira? Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça no nosso meio. E aí no versículo 34, eles reconhecem, né, que o pecado também atingiu os líderes, tanto políticos quanto religiosos, e Neemias, irmãos, ele não atentou, ou melhor dizendo, ele não tentou aqui tampar o sol com a peneira, criando justificativas vazias. Não, ele não estava bajulando políticos corruptos, ele não estava aplaudindo esses líderes religiosos que estavam vivendo apenas de aparência. E aí uma outra coisa aqui, no versículo 35, eles reconhecem a ingratidão. Deus não deixou de faltar nada. Deu terra, fartura, bênçãos, mas eles não serviram a Deus. Tem tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Lembrei de uma música agora, tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Meus irmãos, isso aqui é uma verdade muito forte. O problema nunca é a falta de bênçãos, o problema é a falta de gratidão. Comeu cuscuz hoje, faltou manteiga no cuscuz, agradeça a Deus. Tem manteiga no cuscuz, mas não tem ovo, agradeça a Deus. Tem cuscuz, manteiga e ovo, mas não tem, de repente, uma carne de charque, agradeça a Deus. Pare de reclamar e agradeça. E aí no versículo 36, eles reconheceram também a servidão esmagadora. Veja. Acompanhe comigo, estamos chegando já ao final e eu quero chamar o louvor para subir aqui, por favor. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como lhes parece. É grande a nossa angústia. Completamente escravizados aqui, a terra, os corpos, os bens, o fruto do trabalho. E é assim até hoje. Sabe por quê? Porque onde o pecado entra, irmãos, ele vai destruir tudo que toca. Lute contra o pecado, faça guerra. Lute, fuja das tentações, lute contra o pecado, busque ao Senhor. Porque o pecado ele vai colocar o pescoço na forca, ele vai prender os seus pés no tronco, e ele vai arrastar a alma daqueles que não buscam ao Senhor para a perdição. Como está a sua vida diante de Deus hoje? Mas no meio dessa dor aqui, mesmo no meio da dor, o povo orou intensamente diante de Deus. E aí disseram, né, versículo 32, Senhor, não despreze a nossa aflição. E aí no versículo 33, Tu és justo, mas nós fomos perversos. E aí no versículo 34, os nossos reis não guardaram a Tua lei. Aí no versículo 37, estamos em grande angústia. Percebe, irmãos? Neemias aqui mostra que não adianta apenas voltar para a terra se o coração continuar escravo no pecado. Do que adianta
Você desejar construir uma família e quando a tem, vive escravo do trabalho, deixando esposa e filhos em segundo plano, do que adianta? Do que adianta trabalhar, se matar para adquirir riqueza e a prioridade deixar em segundo lugar? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, irmãos, através dessa mensagem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a fidelidade de Deus nos chama a olhar o coração e não apenas as circunstâncias. Israel está voltando para a terra prometida, o coração continua preso no pecado. Ô povo para dar trabalho! Aí você ora, Senhor, abre as portas de emprego, abre, Senhor, as portas de emprego, me faz passar num concurso, aí Deus permite. Você vai e nunca mais volta, porque o coração agora está... Me lembrei de uma história. A mulher casou, era o desejo dela casar, casou. Lua de mel, maravilha, aí veio a cobrança. E os filhos, não vêm? Aí nasceram os filhos. Nasceram. Primeiro, segundo, daqui a pouco 3 filhos, tudo na carreada, 1, 2, 3. E ela não tinha tempo mais para o Senhor. Porque agora ela tinha que cuidar dos 3 filhos. E o tempo dela não sobrava. Os filhos começaram a crescer e ela precisava se dedicar. Porque eles chegaram na fase da adolescência, daqui a pouco os filhos chegaram na faculdade, e ela não tinha tempo, porque ela estava preocupada, trabalhando muito, para pagar a faculdade dos filhos. Daqui a pouco os filhos casam, vêm os netos, ela não tem tempo para o Senhor, porque agora ela é uma avó dedicada aos seus netos, e ela precisa cuidar dos seus netos, e o tempo vai passando, daqui a pouco essa mulher já tem 70 anos, e ela morre, e muitas vidas deixaram de ser alcançadas através dela, porque ela não entendeu, porque estava aprisionada nos desejos do seu coração, escravizados nele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho, casamento, família é bênção do Senhor, isso não é um problema, pelo contrário, é bênção. O problema é quando nós construímos bezerros de ouro, ídolos nos nossos corações. Somos escravizados muitas vezes por aquilo que nós desejamos. O desejo dos nossos corações se tornam aqueles senhores que nos escravizam. Israel já estava liberto, mas continuava escravizado. O povo está liberto aqui em Jerusalém, mas continuavam escravos. Até a bênção pode se tornar prisão, se o seu coração estiver no lugar errado. O povo tem tudo, mas o pecado transformou tudo que eles tinham em escravidão. O que isso nos ensina, irmãos? Até aquilo que Deus possa nos dar em abundância pode ser usado contra nós, se não houver gratidão. Seja grato. Seja grato ao que o nosso Deus tem dado, dia após dia. Hoje eu só tenho um cuscuz, Senhor, glória a Deus. Senhor, preciso de tantas coisas, mas eu estou vivo, eu tenho um ar que eu respiro, glória a Deus. Senhor, eu acordo todos os dias e tenho o privilégio de abrir os meus olhos, glória a Deus. Obrigado, Senhor, não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é na minha vida. Quer ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas na sua vida? Seja grato. Não seja escravo dos desejos que foram plantados no seu coração. Que esses desejos venham brotar, venham crescer e venham dar muitos frutos. Mas que esses desejos nunca venham escravizar eu e você. E sabe como isso é possível? Quando nós não temos um coração grato pelo que o Senhor já nos deu.
Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações. Somos falhos, cheios de defeitos, mas eu te peço, Senhor, nos liberta das escravidões que nos acorrentam no coração. Senhor, só Tu sabe dos ídolos invisíveis que possam existir na vida de cada um. Eu não sei, mas Tu sabe. Mas clamo a Ti no nome santo, precioso de Jesus Cristo. Nos liberte dessas correntes que nos aprisionam. Coloque em nós um coração grato, não pelo que o Senhor pode dar, mas pelo que o Senhor é. Não temos tudo o que desejamos, mas temos tudo o que é necessário. E tudo que é necessário nas nossas vidas se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti, Senhor, todo o nosso louvor. Receba a nossa adoração agora no nome de Jesus.